GEPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos ao GEPANcast, o podcast do servidor público. No episódio de hoje, recebemos o nosso diretor da GEPAN, o Eduardo Franco da Silva. Não é a primeira vez que está aqui com a gente. Muitos já o conhecem, porque visita os nossos clientes, mas para quem não conhece, esse é o Eduardo, o famoso gaúcho, o nosso amigo do Sul, que é o nosso diretor aqui na GEPAN. Então, hoje nós vamos tratar sobre as contribuições para o INSS e a retenção do imposto de renda. Nós sabemos que houveram algumas mudanças, algumas modificações no ano passado. Então, por isso, nós preparamos esse episódio, esse capítulo de hoje, para tratar brevemente sobre alguns assuntos e trazer umas informações relevantes. Tá bom? Então, Eduardo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Gisele. Obrigado aqui ao Guilherme, que está atrás das câmeras aqui, mas graças a ele aqui esse sinal é transmitido, toda essa organização fica por conta dele. Ontem também teve o auxílio da nossa colaboradora aqui, a Gabriele também. Então, é um prazer estar aqui, Gisele, mais uma vez, e desta vez pela primeira vez no novo estúdio. É verdade. Para quem ainda não percebeu, nós estamos aqui num novo ambiente. Antes nós gravávamos em outro local, agora nós temos um local específico para a nossa gravação. Eu espero que você goste. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, pode deixar ali nos comentários, que a gente agradece a participação de vocês, tá bom? Eu estava aqui conversando com o Eduardo, trazendo umas informações, e a gente estava fazendo as contas. São 34 anos na área pública. O Eduardo começou lá em 1990, já tem muita experiência, já esteve em muitos municípios, já conheceu muito servidor, já conheceu muita dificuldade e já ajudou, como o próprio slogan da GEPAN diz, a solucionar muitos problemas, não é mesmo? De GEPAN são 20 anos. E agora uma nova ali, essa questão das contribuições, tudo novo, mas sempre estudando, né, Eduardo? Exatamente, Gisele. Essa jornada ela foi iniciada, teve o início em 1990, quando eu acabei sendo admitido numa empresa municipal aqui do nosso município, de Diamantina. Que por coincidência, naquele momento, o Toninho, se não me engano, ele era um dos diretores da empresa, porque ele já era da prefeitura, então eu estava chegando lá e tendo o contato pela primeira vez com o Toninho, e na sequência eu acabei passando num concurso na prefeitura, e lá fiquei até 2001, então ficou de 90 até 2001, nem conto o tempo que eu fiquei como policial mirim também, foram alguns meses antes desta primeira admissão, e daí a partir da saída de lá, eu tive uma passagem pela Audatec, que era a empresa que antecedeu, né, a GEPAN. Que também era de consultoria, né? Exatamente, quando houve a dissolução de uma sociedade anterior, a GEPAN foi criada, e a partir de então eu fui integrado ao quadro de sócios. Isso, e aí contando esse prazo de GEPAN, que iniciou-se em dezembro de 2004, nós temos um ano especial, que é esse 2024, que é quando completaremos 20 anos de existência. É uma data muito especial que espero que comemoremos bastante mesmo. Então, só para concluir, Gisele, de 90, quando eu entrei na empresa pública, passei pela prefeitura, passei pela Audatec, estou na GEPAN, são 34 anos atuando na administração pública. É o público nas veias, né? Literalmente. Não teve para onde fugir. Começou ali como policial mirim, teve a sua experiência na área pública e permaneceu até agora.
E aproveitando toda essa experiência e vivência na área pública, por isso a gente chamou o Eduardo para estar aqui com a gente hoje, para trazer essas informações, trocar tirar essas dúvidas, na verdade, né? E na nossa primeira parte, começa agora. Eu quero saber quais são as obrigações pelas contribuições previdenciárias na qualidade de empregador e de tomador de serviços. Você pode me trazer quais são essas obrigações, como que funciona? Bom, a questão da contribuição previdenciária, o tomador de serviço, no caso a prefeitura, pensando em relação às pessoas jurídicas que ela contrata, ela tem uma obrigação de fazer uma retenção para a Previdência, que é uma antecipação da contribuição dessas empresas. E essa obrigação faz com que a cada prestação de serviço que se enquadre nas regras da legislação previdenciária, né, desde que caracterizadamente como cessão de mão de obra, ela acaba incidindo o 11% sobre o valor daquela nota fiscal. É claro que não é tão simplista assim. A legislação requer atenção porque ela tem várias regras, tem regras de dispensa de retenção, tem regras de apuração de bases de cálculos distintas, e também esse é um ponto que a gente pretende abordar no curso que é mencionado pela Gisele no início, que é sobre contribuições do INSS e a retenção ampla do imposto de renda. Nessa primeira parte, nós estamos falando do INSS, e, portanto, comecei a questão da obrigação em relação à pessoa jurídica, mas também não podemos esquecer que a prefeitura é empregadora, tem os servidores públicos, e também contrata pessoas físicas, eventualmente, e também sobre essa contratação, não só em relação aos servidores, ela tem as obrigações previdenciárias também em relação a esses empregados, mas também tem em relação às pessoas físicas, que são os conhecidos autônomos, né, atualmente denominados contribuintes individuais. Então, para cada uma existe uma regrinha, existem percentuais distintos, existe uma tabela progressiva atualmente que é aplicada aos empregados. Então, são todas essas situaçõezinhas de forma separada que nós pretendemos abordar no curso. Legal. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre o curso que o Eduardo falou, tá? Vou falar em relação a datas, onde vocês podem se inscrever, onde está o programa completo, tá bom? Mas continuando aqui, você pode nos dizer quais são as diferentes formas de contribuição para o INSS? Empregado, empregador, prestador de serviços, pessoa física, autônomo, contribuinte individual e pessoa jurídica. Quais são essas? Exatamente. Na introdução, eu acabei avançando um pouco nessa pergunta, Gisele. De certa forma, comecei a abordar as situações específicas, mas vamos, assim, seguindo uma ordem. A prefeitura, em relação aos empregados dela, ela tem que reter o INSS com base na tabela progressiva vigente para o corrente exercício, e em cima desse salário de contribuição que cada trabalhador recebe, cada servidor público, a prefeitura também tem a obrigação de recolher uma cota patronal. Então, o valor retido mais a cota patronal é transferido à Previdência Social. Partindo para o contribuinte individual, que é o nosso conhecido autônomo de antigamente, a prefeitura tem a obrigação de também fazer uma retenção, porém, a alíquota é única, específica, e é 11%. Ela não se insere na tabela progressiva. E da mesma forma, como acontece com os servidores, para os autônomos também tem a contribuição patronal de 20% sobre o valor pago para esses trabalhadores. Só voltando um pouco à questão dos servidores, tem a questão da alíquota RAT, né? O RAT também é uma contribuição patronal, que é somada aos 20% também, que fica a cargo da prefeitura, e ela é calculada sobre o salário de contribuição de cada servidor público que recebe do poder público. E, por fim, que é a questão da pessoa jurídica, também tem a alíquota única, que é 11%, tem a questão
da redução da alíquota que agora foi suspensa pelo STF, que tinha reduzido para algumas atividades a alíquota para 3,5%, mas vocês já devem ter conhecimento, na semana passada, dia 25 de abril, o STF suspendeu a legislação que garantia essa redução de alíquota por um período prorrogado até 2027. Então, nós estamos nesse imbróglio, infelizmente. E isso impacta, inclusive, na cota patronal da prefeitura, né? É uma pena, mas nós estamos vendo que, a partir dessa suspensão, as prefeituras com até aproximadamente 156 mil habitantes, que estavam recolhendo a cota patronal de 8%, terão agora, no próximo mês, referente à competência abril, ter que voltar a recolher a alíquota de 20%. Isso, infelizmente, trará um impacto grande para os municípios, né, que são de menos porte. Mas esse é o cenário que nós temos hoje. Então, espero ter respondido a sua pergunta agora de forma mais ampla e completa. Isso, perfeito. Agora a gente encerra o nosso primeiro bloco, vamos para um breve intervalinho e já a gente volta. GPANcast, o podcast do servidor público. Voltamos para o nosso segundo bloco. No primeiro a gente falou sobre as contribuições do INSS e agora a gente vai falar sobre as retenções do imposto de renda. Para começar, eu gosto de conceituação, gosto de entender como que funciona isso. Você pode conceituar, então, a questão da retenção ampla para a gente? Tudo bem, Gisele, vamos lá. Deixa eu trazer de uma forma bem didática aqui para que todos compreendam. E isso sempre é preciso contar uma historinha. E a gente que tem uma memória boa, a gente acaba lembrando de algumas coisas assim, que são relevantes nesse contexto. Não vou citar datas nem anos, mas vamos falar que ao longo dos 10 últimos anos houve um debate muito intenso sobre como interpretar qual retenção de imposto de renda poderia ficar com os municípios. Pois bem, enquanto alguns órgãos, inclusive o TCU, entendia que a interpretação do inciso 1 do artigo 158 da Constituição, ela era ampla, significa dizer o quê? Sobre quaisquer valores pagos pela prefeitura deveria ter a retenção e esse produto deveria ser arrecadado para os cofres públicos. Beleza? Tudo bem. Entretanto, contudo, mas a Receita Federal, principal interessada neste produto, entendia e disciplinava em suas normativas que a prefeitura seria detentora apenas dos valores retidos sobre a folha de salários. Perceba então como isso ficou restrito. Enquanto nós todos entendíamos que a retenção deveria ser ampla, a Receita Federal, que é o órgão que fiscaliza a arrecadação desse tributo para a União, ela tratava a Constituição, o dispositivo constitucional, de forma mais restrita. E isso prevaleceu ao longo de muito tempo, esse debate. Até que, em 2021, isso chegou ao STF, o STF decidiu, de uma vez por todas, que a retenção para o município realmente deve ser ampla e deve abranger não só os valores retidos de imposto de renda da folha de salários, mas também de quaisquer valores pagos, seja para autônomos e também pessoas jurídicas. Então essa é um pouquinho da historinha para você entender o contexto do porquê se fala muito hoje da retenção ampla do imposto de renda. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Maravilha, eu entendi, mas qualquer coisa deixem lá seu comentário, tá bom? Dá até medo a gente olhar essa palavra aqui, renúncia. Eu quero saber quais são os riscos da renúncia de receita, a obrigatoriedade e os riscos, quais são? Perfeito. Então nós já contamos um pouquinho da história e basicamente fundamentado no quê?
na Constituição Federal, que esse é o nosso parâmetro inicial, é nisso que nós devemos nos pautar, acreditando que ela sempre deva ser respeitada. Logo, se há obrigatoriedade e essa detenção de direito, titularidade, melhor dizendo, de direito da prefeitura, dos municípios em relação ao produto do imposto de renda arrecadado, nós devemos que analisar esse dispositivo conjuntamente com o outro dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 14 e também o artigo 11. Então, o artigo 11 fala da obrigação do município em arrecadar seus tributos, e o artigo 14, e aí avançando a questão da renúncia de receita. Logo, o município deve ter muito cuidado, porque ao abdicar do seu direito de arrecadar um tributo que lhe pertence, ele acaba incorrendo numa desobediência legal e, por consequência, essas questões de deixar de arrecadar, aqui nós estamos falando de imposto de renda, pessoal, mas entendo também que nos nossos municípios nós temos outros impostos de titularidade do município, que é o IPTU, o ITBI, o ISS, só para citar alguns exemplos, também tem as taxas e contribuições de melhoria. Então, esses valores todos, eles são recursos do município, devem ser apropriados como receita própria. Logo, deixar de buscar esses valores que lhe pertencem pode incorrer na renúncia de receita, um apontamento do Tribunal de Contas e até uma recomendação de parecer desfavorável às contas da prefeitura, caso ela não esteja exercendo esse direito dela, que é arrecadar o que pertence a ela. Basicamente é isso, Gisele. Isso é um alerta, né, pro gestor, né, pro responsável da máquina pública, porque além da rejeição das contas, nós sabemos que tem uma série de consequências que podem acarretar tudo isso, né? E a retenção de pessoas físicas, empregados e prestadores de serviços? Essa questão da retenção das pessoas físicas, ela está um pouquinho na historinha que nós contamos no início. Quando havia a dúvida ou uma interpretação equivocada de que aquele dispositivo da Constituição tinha uma aplicabilidade restrita, nós nunca compreendemos dessa forma. Nós sempre defendíamos que a retenção já deveria ser ampla desde 1988, quando a Constituição muito claramente deixou ali expresso no artigo 158. Não carecia de interpretação, algo que está muito claro. Então, ainda entrando naquela historinha contada, depois desse segundo momento, que foi em 2021, a prefeitura passou a deter também o direito de reter dos prestadores de serviço. Daí não só pessoa física, mas também as pessoas jurídicas. Nós falaremos agora no próximo tópico. E então nesse, vamos dizer assim, nessa etapa, a primeira etapa seria: os municípios tiveram maior segurança em reter não só das folhas de salários, mas também dos prestadores de serviço. E aí, numa segunda etapa, principalmente a partir agora do item que nós trataremos, isso ficou amplo aí para as demais contratações. Quem está na área, né, sabe que a Instrução Normativa da Receita Federal, a 1234 de 2012, foi alterada pela Instrução 2145 de 2023. Por isso que eu disse que o ano passado trouxe muitas alterações, né, algumas mudanças, então por isso o debate se faz necessário. E eu queria saber o que você tem a nos dizer sobre a questão da retenção ampla das pessoas jurídicas. Então, seguindo a historinha, Gisele, tivemos a etapa de maior segurança para a prefeitura em ampliar a retenção para as pessoas físicas.
mas ainda faltava a questão das pessoas jurídicas. Até então, não havia nenhum amparo legal. Legal que eu digo, não havia um consentimento da Receita Federal em aceitar e concordar aquilo que, como eu disse anteriormente, o TCU já entendia dessa forma e muitos doutrinadores, estudiosos na área tributária também entendiam sobre essa amplitude do artigo 158 da Constituição e que ele não podia ser interpretado de forma restritiva como a Receita estava fazendo. Mas aconteceu aí esse fato derradeiro em 2021, quando o STF decidiu definitivamente que aos municípios pertence toda a receita arrecadada pela prestação de serviços e também comercialização de produtos. E aí incluiu ainda a construção civil. E isso, então agora nós estamos falando de pessoas jurídicas, a retenção no âmbito das contratações de pessoas jurídicas, não só de prestação de serviços, mas de fornecimento de bens e construção civil. Perceba como agora, aí sim, o conceito de amplo do imposto de renda passou a valer definitivamente. E aí culminou no reconhecimento, ou vamos dizer, como podemos dizer, a Receita baixou as guardas, podemos usar um termo não tão pesado, mas a partir da edição da IN 2145 em junho de 2023, a Receita basicamente alterou a normatização federal e ampliou aí a retenção para essas situações, vamos dizer assim, não só para os órgãos da União como era anteriormente. Agora trouxe também estados, municípios e Distrito Federal. Então, de certa forma, aí nós temos que o desfecho daquela historinha que eu comecei contando e que agora nós podemos dizer que o assunto foi resolvido e nós podemos dizer que agora existe a retenção ampla do imposto de renda. Começou no Era Uma Vez e quem sabe o feliz para sempre agora, né? Mesmo porque, Gisele, a questão da retenção do imposto de renda ela é muito importante para o município, porque ela antecipa uma arrecadação imediata. Todos sabemos, para quem acompanha a GEPAN, já é cliente, para quem acompanha nossos cursos de orçamento, o Toninho sempre comenta essa parte sobre a formação do FPM, né? Imposto de renda, mais IPI. Então, todos esses valores arrecadados nacionalmente, eles vão para essa cesta que depois são divididos conforme a Constituição estabelece. Percebo que agora o município não precisa mais esperar que a empresa pague o imposto de renda para depois ele receber uma pequena parcela desse valor. Agora ele já faz a retenção na fonte. Então, ao pagar, ele já pega e retém o valor para ele. Então, o dinheiro já está garantido no cofre. Maravilha. Para a gente fechar esse bloco, eu queria que você citasse alguns exemplos práticos de situações que ocorrem a retenção ampla do imposto de renda. Bom, depois de toda essa definição e este aceite da Receita Federal, nós podemos dizer que sobre tudo aquilo que não for isento deve ter a retenção de imposto de renda. Percebo uma situação que vocês não tinham o hábito de fazer. O município compra veículos, não compra? Veículo zero, veículo usado, não importa. Nunca se falou em reter imposto de renda desses valores. E agora a prefeitura pode e deve fazer a retenção sobre esses valores. Da mesma forma, na construção civil, a prefeitura contrata muita obra, faz muito serviço dessa natureza. E nunca foi cogitada a retenção de imposto de renda. E por aí a gente vai. Aquisição de combustíveis. A prefeitura adquire muito combustível. E adquire merenda escolar, e material escolar,
Então, vocês têm aí uma gama enorme de situações em que antes vocês não precisavam se preocupar com essa questão e agora vocês imaginem só o custo todo que a prefeitura tem com isso e a prefeitura pode reter aí o imposto de renda na fonte por ocasião de cada pagamento, utilizando as alíquotas do anexo 1 da IN 1234/2012, que varia de 0,24% a 4,8%. Percebe só? Tem serviços, a maioria dos serviços, a alíquota aplicável é de 4,8%. Percebe quanto isso é interessante e importante? E vocês, agentes públicos, principalmente que atuam na área de tesouraria, contábil, financeira, devem se atentar com isso, porque é um incremento de receita muito importante para o seu município. Então, a gente finaliza agora o nosso segundo bloco, sabendo de todas essas novas obrigações, e daqui a pouquinho a gente retorna para o terceiro bloco. Fica aí. GPANcast, o podcast do servidor público. O último bloco começa agora, terceiro e último, e eu ia aproveitar, ou melhor, aproveito para convidar você que esteve até agora com a gente a participar do nosso curso. O curso será ministrado pelo professor Eduardo, nosso diretor aqui da GPAN. Como vocês viram, ele tem propriedade no assunto, conhece, estuda. Então, convido a todos vocês para fazerem a inscrição no nosso site, gpan.adm.br. Lá vocês vão encontrar o programa completo sobre todos os assuntos que vão ser tratados nos dias de treinamento, que serão 2 dias, dias 14 e 15 de maio, tá? Então anotem já na sua agenda, fiquem ligados ali. Mais para frente nós vamos trazer mais informações. O Eduardo vai gravar um vídeo aqui para a gente, convidando vocês. Nas nossas redes sociais vocês podem encontrar também informações, caso precisem. Nós temos o nosso suporte, tanto suporte técnico quanto suporte financeiro. Então, fiquem à vontade para nos chamar no WhatsApp, ou no direct do nosso Instagram, do Facebook, ou aqui mesmo nos comentários, tá certo? Eduardo, o que a gente pode esperar desse curso? Qual é o público que a gente pretende receber nesses 2 dias de treinamento? Do que nós vamos tratar resumidamente, né? Depois de tudo que nós conversamos no dia de hoje, o que você pode nos dizer sobre esse treinamento que você está preparando para nós? Gisele, esse curso, se juntarmos os anteriores já realizados, não só tratando de INSS, mas também imposto de renda, eu acredito que nós estamos na 5ª edição. Então, nós já temos um público que ele vai desde o departamento de pessoal, que é aquele que trabalha com a folha de pagamento, que trabalha com incidência de encargos, apuração de salários de contribuição, base de cálculo, e aí vai para o departamento financeiro, que chega lá com a tesouraria, a contabilidade, os agentes públicos que atuam naquela área, e também não deixa de ser interessante que o controlador interno também tenha conhecimento dessas situações, até para auxiliar a prefeitura, ali, a administração, na fiscalização sobre a aplicação ou não dessas regras que são vigentes. Então, em que pese nós estarmos já nesta possível 5ª edição ou mais, nós sempre estamos atualizando as questões, os entendimentos, não em relação à legislação, porque a legislação está lá. A Constituição que eu mencionei continua lá a mesma, as instruções normativas estão aí vigentes e são as mesmas. Entretanto, as interpretações e as situações do dia a dia, elas são as mais variadas possíveis.
Não adianta que nós montarmos, por exemplo, o último curso que nós fizemos, nós montamos uma questão de tira dúvidas para apresentar alguns fatos específicos. Mas, apesar de nós termos feito muitos slides sobre situações específicas, ainda nós tivemos muitas questões apresentadas pelos participantes. Isso quer dizer, porque o leque é muito mais amplo do que a gente imagina. Aqui nós temos esse privilégio de termos contato com várias pessoas e atendermos várias consultas. E aí esses entendimentos e esses estudos a gente leva para o dia a dia e traz para os nossos cursos para compartilhar conhecimento com vocês. Embora quem chega conosco para um curso, de repente não é cliente, ele traz uma situação do município dele que a gente não conhecia. Isso é muito importante e isso valoriza demais o trabalho nosso, porque a gente não só absorve conhecimento, mas a gente aproveita a oportunidade para também compartilhar e transferir aquele conhecimento para todos que estão presentes. E não só isso, todo esse material, esse conteúdo apresentado, ele é ali, uma etapa de início de outras discussões. Não quer dizer que nós ficaremos só naquilo. Para quem não teve oportunidade de participar dos nossos cursos, perceberá que, ao fazer a inscrição, será inserido num grupo do WhatsApp, que esse grupo ficará aberto durante a realização do curso e depois ficará valendo por 20 dias. Então, são 20 dias em que qualquer participante, sendo cliente ou não, ele usufruirá da GEPAM para qualquer dúvida relacionada àquele tema do curso que ele participou. Vejam como isso é importante. De repente, a situação... Por um momento, a pessoa perdeu uma parte do curso. Tem outro detalhe. O curso fica gravado. Gisele vai ressaltar isso depois que eu acabar a minha fala. Mas então nós temos essas possibilidades de vocês reverem o curso, de vocês apresentarem dúvidas que de repente não veio na hora, mas surgiu a situação logo em seguida que não teve mais um curso. Pô, mas eu tenho o grupo aberto. Ah, mas não tem mais o grupo aberto, mas surgiu a situação. Vocês terão o meu contato. Vocês podem enviar a mensagem. Na medida do possível, e dependendo da disponibilidade, a gente não costuma abandonar ninguém. Então, entrou para o grupo da GEPAM de participante de cursos, você será sempre alimentado com informações e sempre que precisar e sempre que possível, nós atenderemos vocês. Portanto, para finalizar, para o final, eu reforço aqui o convite para que vocês estejam conosco nos próximos dias 14 e 15 de maio e que nós abordaremos todas as situações, traremos um material bem interessante para vocês e atualizado. É uma apostila e vocês poderão tê-la aí para auxiliar no dia a dia. E é isso aí. Eu espero contar com todos vocês e até breve, se Deus quiser. Pessoal, como o Eduardo disse, a gente tem um sistema pós-curso, né? É uma consultoria que vocês acabam tendo ali. Então, surgiram dúvidas? Podem encaminhar no grupo. Ah, eu não gostaria de colocar no grupo. Pode mandar no meu particular, no particular do Eduardo, tá bom? Ou no de suporte técnico. Então, fiquem à vontade. A gente sempre trabalha dessa forma, como foi mencionado, a não desamparar ninguém. Até porque nós nos comprometemos em trazer o melhor, o mais atualizado e sempre de forma a deixar você, nosso aluno, o nosso ouvinte, satisfeito, tá bom? Então, no nosso site, nós temos o nosso programa completo, com todas as informações que serão tratadas nesses 2 dias de curso, a carga horária, o que nós temos ali em relação à solução de dúvidas, o material didático e, importante, certificado das horas e também o comprovante de inscrição de vocês. Então, tudo isso vai estar ali disponível na área de portal do aluno e após a finalização da aula, ainda no mesmo dia, antes das 18 horas,
a gente já sobe para o nosso site, ali na área do portal do aluno, a aula. Então, vocês podem ver, rever quantas vezes forem necessárias a aula dada durante esse período de 20 dias, ok? Eu espero, então, contar com todos vocês. Será um prazer ter você, ouvinte, como nosso aluno da GEPAM. No último ano, nós já atendemos milhares de alunos e esperamos continuar atendendo da melhor maneira possível, sempre prezando pela eficácia da máquina pública, eficiência de todos os atos. Então, eu agradeço ao Eduardo pela disposição no dia de hoje, agradeço ao pessoal do suporte técnico aqui da GEPAM e espero contar com vocês para ingressar na nossa rede social. Vai lá no sininho, já ativa as notificações no YouTube, curtam o nosso canal, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Então, venham participar, venham fazer parte aqui da GEPAM. Compartilhem esse episódio do GEPAMcast para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação gratuita e conheçam o nosso trabalho, que está já há 20 anos no mercado e a cada dia atualizado, sempre se empenhando para que o melhor seja, que chegue até você o melhor. Então, façam a sua inscrição, qualquer coisa é só nos chamar no WhatsApp e continue nos acompanhando no GEPAMcast. Cada dia um novo tema, informações importantes, relevantes. Eduardo, quer dizer alguma coisa para a gente finalizar? Só agradecer. Agradecer quem esteve conosco até esse momento, quem assistiu esse podcast. E reforço o que a Gisele falou. Usam o triplo C, que é curte, compartilha e comenta. É isso aí. Isso fará com que o nosso conteúdo seja reconhecido na plataforma, ele chega a maior número de pessoas e interessados. Tá? Então, e reforço o convite, que até dia 14 e 15 de maio, aguardo vocês. Passaremos 2 dias lá debatendo e aprendendo juntos. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.